O Repórter Setorial está começando. Veja os destaques dessa edição. Pesadelo. Saiba os riscos da apneia, distúrbio que pode trazer danos à saúde de muita gente. Especialistas afirmam: trocar os grandes varejistas pelos mercadinhos favorece a economia local. Profissionais incomuns ganham mais espaço no mercado de trabalho. E ainda, detox digital promete ajudar quem é viciado em tecnologia. Essas e outras notícias você acompanha agora. Olá, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. A crise econômica continua trazendo prejuízos ao país. Segundo o relatório de inflação do Banco Central, a economia deve encolher este ano. Índice de contração tem a maior variação em 25 anos. O Banco Central anunciou que a inflação deve atingir 9% ainda este ano. Com isso, o teto do sistema de metas de inflação pode estourar e a economia brasileira encolher. As informações são resultado do relatório de inflação realizado no segundo trimestre deste ano. No documento do primeiro trimestre, o Banco Central estimava uma contração de 0,5% na economia de 2015. Para Luiz Pereira da Silva, diretor de Política Econômica do Banco Central, a análise do relatório mostra que a política monetária deve se manter vigilante para assegurar a convergência da inflação à meta de 4,5% ao final do ano de 2016. O documento reconhece a inflação elevada em 2015 e reitera a necessidade de determinação e perseverança no combate à inflação do curto, médio e longos prazos. Para conversar com a gente sobre a inflação no país e como isso influencia o orçamento da família, vamos conversar com o professor e mestre em gestão empresarial, Rafael Takei. Olá, Rafael, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Rafael, falando sobre inflação, tem muitas pessoas que têm dúvidas com respeito ao que exatamente é inflação. O que de fato é inflação? Olha, de uma maneira muito simples, a inflação é o aumento de preços. Porque as pessoas às vezes confundem achando que o aumento de um produto específico vai gerar uma inflação. Não, a inflação é o aumento geral de preços na economia. Então, por exemplo, a pessoa pode falar, poxa, mas teve um aumento de 10% no produto, de 15% no outro, como é que falam que a inflação está em 9%? É porque se um produto está aumentando 9%, tem outro que está baixando 3%, outro está aumentando 5%. Quando você faz essa média, você tem a inflação da região naquele período. Então, o aumento geral de preços na economia é conhecido como inflação. E quando nós verificamos todas essas informações, vem para nós que a economia nacional está encolhendo, ou seja, vai encolher esse ano. Sim. O que de fato isso muda na vida de quem está em casa, de quem está consumindo? Olha, muda em diversos aspectos. Com os preços ficando mais altos, as pessoas precisam rever seus hábitos de consumo, o que as pessoas costumam comprar no dia a dia. É hora de sair daqueles bens que são mais caros para ir para algum bem mais barato, mais acessível para o consumo dele. Ou até mesmo cortar alguns gastos, alguns luxos. Quando a gente fala que a economia está encolhendo, significa que as empresas também estão produzindo menos. Produzindo menos, alguns funcionários estão sendo desligados. As pessoas com medo de serem desligadas também tendem a poupar, a não assumir dívidas, compromissos financeiros que mais tarde elas têm medo de não conseguir arcar. Isso também faz a economia dar uma desacelerada, influencia a economia como um todo, né? Ou seja, então, todas essas questões influenciam diretamente no orçamento da família, é isso? Com certeza, diretamente. E quais são os setores, Rafael, que mais sofrem quando tem notícias como essa que dizem que a economia nacional está encolhendo? Olha, principalmente para quem trabalha com o mercado interno no país, né? Para quem vende para fora, a nossa economia faz exportação, esse ano a economia está até interessante, o dólar alto, o produto nosso para fora está barato. Agora, para quem vende no mercado interno está bem difícil. A gente vê o comércio, de maneira geral, reclamando de que as datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, não estão vendendo a mesma coisa. Nós vemos supermercados lançando promoções. Lojas de roupas fazendo liquidações que não acabam, uma atrás da outra e, quer dizer, parece que o preço se tornou, na verdade, a metade do preço que era antes. Esses são os principais setores que a gente vê sofrendo esse impacto em relação à economia desacelerando, né? Muito bem, Rafael Takei continua aqui conosco, professor e mestre em gestão empresarial, continua aqui com a gente em nossos estúdios e daqui a pouco ele retorna comentando a importância dos mercadinhos de bairro. Bom, o assunto agora é saúde ao dormir.
A apneia é um distúrbio causado por problemas nas vias aéreas e pode atingir desde crianças até idosos. Acompanhe. Andar rápido porque todo minuto conta. De olho no horário, nada de moleza. Numa sociedade frenética assim, dormir 9 horas por dia pode ser considerado preguiça e dispostos são aqueles que em 5 ou 6 horas já pulam da cama. Mas, para além da duração, o mais importante é a qualidade das horas dormidas. Acordar cansado revela distúrbios do sono, e um dos principais é a apneia, que aflige mais de 15 milhões de brasileiros. O médico Henrique Mercaldo esclarece o que causa o desconforto. A apneia é uma pausa respiratória que pode ser causada por uma obstrução de vias aéreas superiores, que é a garganta, onde você tem a úvula, que é a campainha, a parede da faringe, que sofre um espasmo e faz uma constricção, ele fecha. Para ele, é importante ficar atento em alguns fatores que podem indicar uma noite mal dormida, como o ronco. É o primeiro sinal de alerta que a gente deve ter, é o ronco. E a pessoa, quando começa a despertar com o próprio ronco, esse é um sinal que ela começou, às vezes, a ter apneia. Quando você para ver que a pessoa está com um distúrbio de humor contínuo, aí você tem que estudar, porque não era o normal dela estar daquela forma. E, de repente, se ela está, será que foi só um quadro de ansiedade gerado por crise socioeconômica, crise de dificuldade financeira, problemas conjugais, ou se ela está tendo esse distúrbio porque ela dorme mal? A síndrome da apneia obstrutiva do sono traz sérios riscos à saúde e pode causar problemas graves como insuficiência respiratória e derrame cerebral. Por isso, é importante não dormir no ponto e buscar um médico após os primeiros sinais. Se você não tratar a doença de base, esses sintomas permanecendo, eles vão repetir os episódios, porque o oxigênio vai continuar caindo. Então a pessoa pode sofrer um novo episódio de acidente vascular cerebral ou de infarto. Por isso que é importante tratar. E como tratar? O salva-vidas Arthur Thiago de Paula precisa estar sempre alerta durante o dia e dá dicas de como ter uma boa noite de sono. Importantíssimo nos dias de hoje é você estar tomando água. Tomando água para estar se hidratando, né? E entre outras funções que a água traz também. Além de um bom sono, é você poder fazer esporte, né? Porque a água ela mantém o equilíbrio corporal, né? A apneia pode atingir desde crianças até idosos e está relacionada principalmente ao sedentarismo, obesidade e más formações. Mas é possível minimizar os seus sintomas ou até reverter a situação, dormindo uma quantidade de horas necessária para que não se acorde cansado e evitar comidas pesadas antes de dormir. Conscientizar é a principal palavra disso aí. É trazer a oportunidade da pessoa entender que isso é importante ser tratado, vai ofertar a ele a possibilidade de evitar alterações bioquímicas, de triglicéridos, colesterol, glicose, vai ofertar a ele a possibilidade de não ganhar peso, vai ofertar a ele a possibilidade de evitar doenças cardiovasculares, neurológicas, pressóricas. Então, a oportunidade de você evitar tomar um monte de remédio na sua idade mais avançada ou até mesmo num ganho de peso muito grande, pelos eventos que você está tendo, eventos respiratórios que você está tendo, vem de você se conscientizar que você precisa tratar. Hoje o advogado e jornalista José Carlos Cataldi comenta sobre o sindicalismo no Brasil. Queda de braço entre empregadores e metalúrgicos pode agravar ainda mais a crise do setor industrial. Um amigo muito querido, chamado João Pinheiro Neto, hoje chamado Saudade, a bem dizer, foi ministro do Trabalho no governo João Goulart. E todas as vezes que eu o entrevistava a respeito de greves que acontecia, ele criticava o movimento sindical brasileiro. Dizia que o sindicalismo brasileiro é um sindicalismo raivoso, de confronto, não tinha a intenção, pelo menos em caráter preliminar, de chegar a algum consenso, de negociar antes da prática mais extremada. E eu estou falando isso nesse preâmbulo
porque hoje comento aí esse momento vivido aqui no Vale do Paraíba, onde cheguei há mais ou menos 7 para 8 anos, e noto realmente uma posição de confronto permanente entre os metalúrgicos e as montadoras de automóveis, sobretudo a General Motors, pioneira, chegou no Brasil, montou uma cidadela em São José dos Campos, um verdadeiro império, mas vem se deteriorando ao longo dos anos porque há um confronto direto entre o trabalho e o capital, quando deveria ser uma coisa contributiva, né? Um concorrendo para o crescimento do outro. Mas não é isso que vem acontecendo, e esse confronto, esse cotejo, vem minando a resistência da empresa, que várias vezes já sinalizou que está doente, mas ainda assim vem o confronto, vem aí a posição beligerante. Eu tenho a impressão que praticou o sindicalismo que o doutor João Pinheiro Neto dizia ser bom para o trabalhador e para o país. O Luiz Antônio Medeiros, até um determinado momento, né, ele praticava o sindicalismo de resultados. Mas aí depois entrou no mesmo discurso dos outros, virou deputado e a coisa degringolou. O fato é que, se não houver uma posição que abandone o radicalismo e entre em busca do consenso, eu tenho a impressão que a GM vai acabar fechando as portas aqui em São José dos Campos, vai ser muito pior do que não atender aí a determinadas posições mais extremadas em busca aí de resultados financeiros mais positivos, manutenção de toda a linha de empregos que a empresa vinha oferecendo e já não tem mais condições de oferecer. É um caso a pensar. Eu ainda ouço o doutor João Pinheiro Neto dizendo ao meu ouvido sobre greves, que a tal de pior do que uma greve mal sucedida é o resultado mal sucedido de uma greve mal sucedida. Pensemos, pois. A seguir, trocar grandes varejistas pelos mercadinhos de bairro pode contribuir para a economia local. Voltamos já. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.